Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar gravando Mateus capítulo 15. Aqui vai começar com uma repreensão de Jesus aos fariseus, né? A falsa aparência de religiosidade. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Porque eles não lavam a mão antes de comer. Olha que coisa mais linda! Deus tinha pedido a eles que lavassem as mãos antes de comer, e é claro que ele fez isso para tentar cuidar do nosso espírito, aliás, do nosso corpo, porque ele sabia muito bem que através de mãos sujas a gente pode passar alguns problemas, né? Podemos passar contaminar, se as mãos não estão limpas. Deus, na verdade, estava cuidando do nosso corpo. Mas eles, na tradição deles, né? Eles consideravam isso um ato religioso diante de Deus. Ai, a falsa aparência da religiosidade. E Jesus lhe respondeu com outra pergunta: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Ele sempre responde, colocando-os em xeque, né? Jesus não responde, ele faz outra pergunta e deixa eles desconcertados, né? Porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Olha a importância de você honrar seu pai e tua mãe. Hoje em dia, tantos jovens desonram seu pai, sua mãe, por causa de coisas pequenas, às vezes por causa de herança, por causa de dinheiro, respondem, não obedecem, e a palavra é muito clara. O primeiro mandamento com promessa é esse, né? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias nessa terra. Muitos jovens têm suas vidas ceifadas tão cedo, talvez porque não observaram esse mandamento da lei do Senhor. Porque Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar teu pai ou tua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: olha, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. Olha só, aquilo que eu estou dando para você, meu pai e minha mãe, na verdade eu considero como uma oferta que eu estou fazendo a Deus. Ele não é obrigado a honrar o teu pai e a tua mãe, disse Jesus. Deus não é obrigado a honrar teu pai e a tua mãe. Você é obrigado. E não coloca isso na conta de Deus. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa de uma tradição, por causa da tradição de vocês. Hipócritas. Aí o Senhor sempre chamava-os de hipócritas, né? Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quanta gente faz isso, né? Ai, eu amo o Senhor. Ai, eu oro. Ai, eu agradeço. Ai, eu sou muito grato. E na primeira oportunidade que tem, eles mancham o nome do Senhor, eles emporcalham o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque não abandonam o pecado que tão de perto nos segue. Eles não abandonam o pecado, eles não se arrependem de seus pecados, eles não querem obedecer essa palavra, mas tudo eles falam: não, eu oro, eu tô sempre na presença do Senhor, me poupe, né? Em vão me adoram, diz o Senhor, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que Jesus veio fazer? Veio substituir a lei pela graça. O que antes era um amontoado de regras, agora seria substituído pelo Espírito Santo, que vai ser colocado dentro de nós. Ninguém mais precisa nos dizer isso é certo, isso é errado, porque o Espírito Santo que está dentro de nós testifica na mesma hora que você está fazendo alguma coisa. Ele te mostra: isso você não devia fazer, isso você não devia falar, essa roupa você não deveria vestir. Esses dias o Senhor me corrigiu aqui no meu canal, porque eu estava assistindo uma pregação minha e eu estava usando uma roupa que estava mostrando uma grande parte aqui minha, né? E o Senhor diz assim: por que você está falando da minha palavra e usando essa roupa? O Senhor me repreendeu, porque nós temos que zelar.
Nós temos que zelar. O Senhor tem muitas restrições quanto à roupa. Ele só fala que você tem que se vestir com decência. Quando eu vou comprar uma roupa, é muito engraçado. Eu falo assim para o Espírito Santo: Senhor, a minha pastora compraria essa roupa? E o Senhor fala para mim: não, ela não compraria. Então eu também não compro. Eu estou mudando meu guarda-roupa, porque eu ainda tinha algumas que eu hoje não me sinto tão bem de vestir, viu? E não é aquela coisa, né, tipo uma doutrina, não. É uma coisa que você coloca e você se sente confortável e você sente que você não está escandalizando, que você não está causando lascívia nos homens, que você simplesmente você se sente bem com aquela roupa. Se você se sentiu bem, pode sair, tá aprovada pelo Senhor. Mas você tem que ter um padrão. Aquela mulher que quer ser santa, que quer servir ao Senhor, ela tem que ter um padrão de vestimenta assim, viu? Bom, continuando aqui, que eu mudei o meu assunto, não sei porquê, eu acho que o Senhor me conduziu a isso. Jesus chamou para si, junto da multidão, e disse: ouçam e entendam. Não é só ouvir, tem que entender. Ouçam e entendam o que eu vou falar. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso torna o homem impuro. Lembra que eu falei do poder da palavra? Vigia a sua boca. O que sua boca fala, você vai dar testemunho, você vai ser julgado por cada palavra ociosa, por cada palavrão que você falar, por cada música indecente que você cantar. A palavra de Deus diz para nós falarmos entre nós com cânticos e hinos e salmos. Nós temos que falar entre nós daquilo que nos agrada, que nos alegra o coração, que é essa palavra. Por isso que vocês acham que a gente exagera. Nossa, esse povo só fala de Jesus? É o nosso prazer, é a nossa alegria. Você fica muito melhor, eu vou te garantir isso, você fica muito melhor quando você fala de Jesus do que quando você canta essas músicas indecentes que estão por aí, ou quando você xinga, ou quando você fala um palavrão, ou quando você agride alguém. É mais difícil? É mais difícil, mas é muito mais prazeroso e traz benefícios para a sua alma que você nem consegue imaginar. E ele diz assim: então seus discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Os fariseus não gostaram, né, do que Jesus falou. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada pelas raízes. Se eles não gostaram, eles vão ser arrancados pela raiz, diz o Senhor. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, o que vai acontecer? Os dois vão cair no buraco. Quem está conduzindo a sua vida? Quem tem conduzido você? Um guia cego ou o Espírito Santo de Deus? Cuidado para não cair no buraco, viu? Então Pedro pediu: explica-nos a parábola. E Jesus disse: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Acho que Jesus tinha dificuldade com aqueles discípulos, né? Mas eu estou explicando aqui. Mas Jesus tinha que ir falando devagarzinho, né? Para a gente poder entender tudo que ele veio trazer de mensagem para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa maneira de encarar a vida e de viver na presença de Deus. Ele diz assim: não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e do estômago é expelido? Vai para o estômago e vai embora. Mas o que sai da boca vem do coração. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Então não é o que você come, é o que você fala. Não é o que você come, é o que você fala. Não é o que você come, é o que você fala. Aleluia, é o Senhor que está dizendo isso. Porque do coração do homem saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios. Hoje em dia virou moda, adultério é moda, todo mundo adultera. Que coisa terrível, até dentro da igreja, adultério, adultério, adultério. O Senhor vai corrigir-nos, o Senhor precisa falar aos nossos corações. Imoralidades sexuais, nossa, que mais tem hoje em dia? Imoralidades sexuais, os roubos. Gente, o roubo é uma coisa muito séria. Se você pegar um lápis de uma pessoa, não é teu, você roubou, e na presença de Deus você vai dar conta.
os falsos testemunhos, as calúnias, ai daquele que calunia, um servo de Deus. Eu penso muito para falar de uma pessoa que serve ao Senhor, ainda que todo mundo esteja acusando, ele rouba, ele faz isso para ganhar dinheiro, não. Eu não, da minha boca não vai sair nada contra ele, porque eu temo não ele, mas o Senhor, amém? Porque quem tem que julgar não sou eu, quem tem que condenar muito menos sou eu, é o Senhor. Eu coloco na presença do Senhor e digo, se ele estiver fazendo coisa errada, o Senhor cuida dele. O Senhor cuida dele. Eu não vou julgar. Eu não vou condenar. Da minha boca não vai sair isso, nenhuma condenação. Amém? Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não faz do homem impuro. Amém? O Senhor estava dizendo. Saindo daquele lugar, Jesus foi para uma região de Tiro e Sidom. E lá, uma mulher cananeia, que era natural daquele lugar, veio até ele gritando, Senhor, filho de Davi, filho de Davi. Ela reconhecia, ela era cananeia, ela não era uma judia, ela era cananeia, mas ela reconhecia que o Senhor Jesus era o filho de Davi. Você já reconheceu isso, que Jesus é o filho de Davi? O dia que você entender isso, você vai ter certeza que você está do lado certo, que você está lutando por uma boa causa, a única causa que vale a pena lutar nessa terra. Tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não respondeu a ela. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Às vezes você pensa, eu estou gritando, eu estou pedindo, eu estou implorando e o Senhor não está olhando para mim. Presta atenção no que vai acontecer nessa história. Ela não parou, ela não desistiu de gritar, ela não parou porque mandaram que ela parasse de chamar o mestre. Continue chamando o mestre. Você está clamando e você não está vendo resposta? Continue clamando, continue buscando, continue gritando, porque ele vai te ouvir. Eu sei que ele vai, ainda que você ainda não faça parte do povo de Deus, ainda que você não o tenha aceitado como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai te ouvir. Jesus não respondeu, então os discípulos falaram para ela, vai embora, você vem estar gritando aí, e ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A primeira missão de Jesus, a grande missão de Jesus, era pregar as ovelhas perdidas de Israel. E ele acabou pregando para todos os gentios, para todo mundo, porque Israel não o reconheceu, não o aceitou. A mulher veio e adorou-o. Olha, ele tinha desprezado, ele não tinha dado atenção a ela. E mesmo assim, ela o adorou. De joelhos disse, Senhor, ajuda-me. Se você sabe que Jesus pode te ajudar, continue gritando, continue clamando, continue adorando, porque ele vai ouvir o seu clamor. E ele respondeu, não é certo eu tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Parece que Jesus teve uma resposta tão dura, né? Teve uma resposta tão mal educada aqui, mas na verdade o que ele estava fazendo, ele estava testificando daquilo que ele veio para fazer. Eu estou fazendo a obra do meu pai, o meu pai me pediu para eu pregar as ovelhas perdidas de Israel, e eu não posso ficar perdendo meu tempo com outros casos que fogem da minha alçada, que não estão ao meu alcance. Eu tenho que dar um testemunho do que eu vim fazer. E Jesus respondeu, olha a resposta dessa mulher, eu amo essa mulher, hein? Eu amo essa mulher, eu amo essa mulher. Como aquele homem que diz, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas diz uma palavra, uma só. E o meu servo será salvo. E essa mulher acreditava na cura da filha dela, ela sabia que Jesus podia curar a filha dela. E ela continua insistindo, olha que mulher insistente, ela assim, sim, eu sei, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Você sabia que uma migalha dessa palavra é suficiente para curar você e toda a sua casa? Uma migalha que você receber dessa palavra é suficiente para curar você, para curar toda a sua família.
Corra atrás de Jesus, não pare de gritar, não pare de clamar, não pare de adorar, porque Ele tem sobejando milagres para você. E Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Ela conseguiu impressionar Jesus com a fé dela. Você já conseguiu impressionar Jesus com a sua fé? Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a filha dela ficou curada. Aleluia. Eu vou parar por aqui porque eu acho que já deu o meu tempo, 14 minutos eu creio, e amanhã eu vou continuar o restante de Mateus capítulo 15. Esse capítulo é muito bonito e a gente não, como eu falei, não tenho pressa. Deixa seu like, deixa o amém, compartilha com alguém que você ama e que você pense ou acredite que gosta também de ouvir essa palavra, de aprender essa palavra. Vamos estudar essa palavra, né? Capítulo a capítulo, versículo a versículo, como eu tenho feito desde Gênesis. Amém? Um abraço e até amanhã.